Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma aula dos jovens e dos adolescentes da PIB do Carmo na quarentena. Estamos juntos estudando a vida do apóstolo Paulo, essa é a lição número 9, Igreja, Cristo presente no mundo, isso mesmo. A gente tem estudado aí, falamos sobre muita coisa já, falamos sobre a vida do apóstolo Paulo propriamente dita, falamos sobre o relacionamento do cristão com a lei, não as obras, sim a graça. Depois a gente entrou na vida e na pessoa e na obra de Jesus, como Paulo via a pessoa e a obra de Jesus. Falamos sobre a justificação, na lição sobre culpado ou inocente. Falamos sobre a doutrina bíblica da redenção, na lição sobre o preço do resgate. Falamos sobre a pessoa de Jesus, como Paulo via Jesus, na lição sobre o Cristo cósmico. E agora a gente entra numa nova etapa, falando sobre a igreja, Cristo presente no mundo. Essa é a lição número 9. E eu queria que você me acompanhasse mais uma vez, porque a gente tem muito a aprender com isso também, ok? Então vamos lá. Quando a gente pensa sobre igreja, quando a gente pensa no que é a igreja, esse conceito, essa palavra, tem um significado que mudou muito ao longo dos anos. Se você for ver como a Bíblia, como Paulo entendia a igreja, ele entendia de uma forma. Como, se você for olhar na história da igreja, esse entendimento foi mudando. E hoje, como muitos de nós entendemos igreja, o que é ser igreja, esse entendimento também mudou e muitas vezes é muito diferente do que Paulo, do pensamento bíblico, do pensamento apostólico, do que é ser igreja. Então vamos lá. Quando a gente pensa em igreja, a gente se depara com uma instituição, se é que eu posso chamar assim, incrível. Essa é a única palavra que eu teria para definir. Por quê? Porque nenhuma instituição, nenhum grupo, nenhuma organização foi mais perseguida na história do mundo do que a igreja. A igreja foi extremamente perseguida por toda a história. Há alguns anos atrás eu li uma pesquisa que estima-se que a cada 5 minutos um cristão no mundo, acho que em 2010, a cada 5 minutos um cristão no mundo selava o seu testemunho com sua fé. Se não me engano, eu acho que era 264 por dia. Não me lembro agora o número certo, mas todos os dias homens e mulheres selam o seu testemunho ao redor do mundo. Hoje a gente estima-se que alguns bilhões de pessoas é um número que vive sob perseguição religiosa. Existem países em que o número de cristãos é 0,001. O número é minúsculo. Países como o Afeganistão, por exemplo, um cristão é oficialmente inimigo do governo. Nas Ilhas Maldivas, um cristão não pode sequer pisar, entrar naquele país. Enfim, os exemplos são muitos dos países hoje em dia. E só hoje em dia, se a gente for regredir na história, a gente vai ver como a igreja foi perseguida, como a igreja sofreu, como a igreja apanhou, mas a gente vai ver também como ela sobreviveu, como ela triunfou sobre tudo isso. O comentarista da revista ele usa uma expressão que eu gostei muito. Ele diz que a igreja tem o hábito estranho de sepultar os seus coveiros. E é uma verdade. Todos aqueles que perseguem, todos aqueles que maldizem, a maltratam, de dentro, de fora, acabam por morrer, seu pensamento acaba por ficar na poeira e a igreja permanece, a igreja prevalece. Se a gente for estudar a história, a gente vai ver muitos que já declararam a morte da igreja, declararam a falência da igreja, declararam a falência da religião cristã, mas nós ainda estamos aqui. É uma história fantástica para a gente aprender, a gente tem muito o que aprender com a história da igreja. Recomendo muito o estudo da história da igreja. Mas, especificamente falando da igreja, já que essa lição não é sobre a história da igreja, a igreja é especial, a igreja é fantástica, a igreja é incrível, por mais que ela apanhe, por mais que ela seja perseguida, por mais que ela seja maltratada por gente de fora e de dentro, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso faz dela especial, isso a torna única, mais do que qualquer outra instituição, qualquer outro grupo no mundo. Jesus Cristo se entregou pela igreja. A gente estudou na lição há 2 ou 3 lições atrás, que o sacrifício de Jesus Cristo ele é suficiente para o mundo inteiro, mas ele é eficaz para a igreja, por aquele que crê. Jesus vai dizer em João capítulo 6 que ele entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Se esse conceito ainda está um pouco confuso na sua mente, volta lá na lição sobre a redenção, a lição sobre, esqueci agora o nome da lição, o preço do resgate,
E as duas lições anteriores a gente falava muito, a lição anterior e a lição seguinte a gente fala bastante sobre isso. Mas o fato é, Jesus Cristo morreu pela igreja. Jesus Cristo morreu para tirar dentre todos os povos um povo para si. Esse povo, e isso faz desse povo único e especial. E aí a gente precisa entender, né? Porque se a gente for olhar a história da igreja, a gente vai lá em Atos, no começo da história da igreja, a gente vai ver que Paulo foi um dos seus principais perseguidores. E aí, como perseguidor da igreja, se tornou apaixonado por ela e escreveu 13 cartas para a edificação dela, para o cuidado dela, a ponto de dar a sua vida por ela, a gente tem muito a aprender com o que Paulo pensava e via sobre a igreja. Primeiro, a gente tem que entender o que é igreja, né? Segundo o pensamento bíblico, o pensamento de Paulo. Hoje, a gente entende que igreja a gente associa a um templo, a uma construção. A gente fala, eu vou à igreja, eu vou onde? Ao templo, à construção, ao prédio em que o grupo se reúne. Eu sou da igreja, da primeira igreja batista no Carmo. A primeira igreja batista no Carmo associa-se que é o quê? É o prédio localizado na rua, esqueci o nome da rua, mas a gente sabe lá. Então assim, hoje a gente associa a igreja a um prédio, a uma construção. Mas eu acredito que a maioria de nós sabe que biblicamente igreja não é um prédio. Igreja é gente. Igreja vem da palavra eclésia ou eclesia, não sei, eu não falo grego, não sei como é que é a pronúncia dessa palavra. E-K-K-L-E-S-I-A. Essa palavra. Depois, se você quiser, você põe no Google aí para ver a pronúncia e o significado mais profundo dessa palavra. Mas essa palavra ela quer dizer uma assembleia. O significado mais comum dela é uma reunião de pessoas. É um grupo de pessoas reunidos, um grupo organizado, diferente de, acho que demos, que é a palavra grega para povo, mas um povo, uma multidão desorganizada. A eclésia é a palavra para um povo organizado, é uma assembleia, um grupo de pessoas reunidos para um propósito. Ou seja, igreja é gente. Igreja não é prédio, igreja não é uma construção, igreja não é um local. Igreja é gente. Desde o início era isso que a palavra de Deus diz. Nós somos a igreja. Eu não sou igreja, eu sou um pedaço, eu sou uma parte, eu faço parte da igreja. Igreja é gente, igreja é um corpo. Eu não posso dizer que eu sou igreja, assim como eu não posso dizer que eu sou família, porque uma família é composta de um grupo de pessoas, assim como uma igreja. Nós somos templos, sim, mas igreja é um grupo, e sempre foi um grupo de pessoas. Esse é o significado que a Bíblia dá à igreja. E a gente tem que entender também que a igreja tem um caráter universal. Alguém já disse, né, que a igreja foi a maior ideia de Deus, foi a ideia mais absurda e a ideia mais incrível de Deus. Se você for ver ler a carta aos Efésios, a carta aos Efésios é o maior tratado de Paulo acerca da igreja, da natureza da igreja, da fundação, do propósito, do que é a igreja. Se você for ler os capítulos 2 e 3 de Efésios, você vai ver o que é, especificamente o capítulo 2, o final do capítulo 2, você vai ver o que é a igreja, segundo o que Paulo acreditava. A igreja é universal, a igreja é um grupo de pessoas, como Apocalipse vai dizer, né, que os anjos vão cantar, digno ao Cordeiro que resgatou de todos os povos um povo para si. Essa ideia é fantástica. Efésios vai dizer que ele derrubou o muro de separação, o muro que separava os povos, que separava grupo de pessoas, que separava língua, tudo, e tornou essas pessoas um único povo. Enquanto eu estava estudando sobre isso, eu lembrei de um fato, isso é um fato histórico mesmo, que na Segunda Guerra, se eu não me engano, os alemães questionaram, né, como é que poderiam distinguir entre o exército brasileiro e o exército americano, que usava o equipamento parecido, o uniforme parecido e tal. E aí o exército alemão, se não me engano, questionava como é que poderia distinguir, né, entre o exército brasileiro e o americano. E a resposta foi, o exército brasileiro, você vai distinguir, né, qual é o exército brasileiro, de que lado que está o grupo brasileiro, onde tem brancos e negros lutando lado a lado. No exército americano não tem, eles não se misturam. E na hora, quando eu estava estudando sobre o que é a igreja, né, eu lembrei disso. É assim que a gente distingue o que é a igreja. É muitos povos e um povo, muitos tamanhos, pensamentos, formas e jeitos em um só povo, com um só corpo. A unidade na diversidade. Esse é o milagre de Deus. É pegar várias pessoas
de jeitos diferentes, criações diferentes, condições diferentes, países diferentes, línguas diferentes, tudo diferente, e tornar um só povo. Eu acho isso lindo, eu acho isso incrível, eu acho isso fantástico. Só Deus para fazer um negócio doido desse. Alguns anos atrás, eu assinava a revista do Portas Abertas, que é a revista, que é a organização que dá apoio à igreja perseguida. E aí, no dia do meu aniversário, a revista que veio, no mês do meu aniversário, né, veio com um cartão de uma igreja africana. Nossa, eu acho que eu tenho esse cartão ainda guardado. Eu chorei muito. Aquele cartão vinha com a foto de cristãos africanos, eu não lembro agora do país, eu ia até trazer para cá, mas eu esqueci, com uma placa em inglês, né? Nós somos uma grande família. E um textinho embaixo, eu falei, gente, somos um grande povo, é isso aí. Somos a mesma família, o mesmo sangue, eu e eles e eu. Estamos juntos nisso. Isso é ser igreja. E eu acho isso incrível, eu acho isso fantástico, fantástico. A Bíblia diz que nós somos um corpo. Um corpo e muitos membros, um corpo diverso, um corpo com muitas funções de cada membro, mas um corpo. Unidade. Unidade sim, mas uniformidade não. Igualdade não. Nós somos... temos uma unidade sim, mas unidade não é diversidade. Diversidade de pensamento, diversidade de jeito, diversidade de tudo, para que a graça de Deus se manifeste na igreja, em juntar pessoas totalmente diferentes e chamá-las de irmãos, e fazê-las chamar um ao outro de irmão. Hoje a gente chama meio que na falsidade, né? Ô irmão fulano, irmã fulana, mas você para pensar, como é que naquela época Deus tem a ideia brilhante de pegar um judeu e pegar um gentio, gente que não se misturava, e fazer um olhar para o outro e chamar de irmão. Irmão Paulo, irmão fulano, irmão cicrano. Só Deus para fazer isso. Só Deus trazendo, tirando um povo do mundo para si, tornando esse povo uma grande família. E aliás, nós não somos perfeitos. A igreja não é perfeita, mas ela está em aperfeiçoamento. Existe aí sempre existe, né, um grupo de pessoas que existem aquele tipo de pessoa, deixa eu falar isso de uma forma gentil, besta, não tem uma forma gentil de falar isso, povo besta, que só vê problema na igreja, só vê defeito na igreja, como se a igreja tivesse que ser a minha imagem e semelhança, ao meu bel prazer, a minha vontade. Não. É lógico que assim, a igreja tem uma consistência doutrinária, sim. A igreja tem alguns princípios inegociáveis, sim. Mas a igreja não é perfeita. A igreja nunca foi perfeita. Tem gente até que fala, né, que a igreja tem que voltar àqueles pregadores inflamados, né, tem que voltar às origens, tem que voltar em Atos dos Apóstolos, a simplicidade, a perfeição. Sim, ok, a gente tem que voltar. Mas a igreja não era perfeita, nunca foi e nunca vai ser. Bom, vai ser quando Jesus voltar e consumar tudo, mas não aqui nessa terra. A igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, também não era perfeita. A gente vai ver no decorrer de Atos várias rusgas, várias discussões no meio da igreja. Vai ver em Atos 15 uma discussão um pouco até acalorada, um pouco nervosa. A gente vai ver nas cartas aos Coríntios imoralidade, muita coisa dentro da igreja, muita coisa dentro da igreja. A igreja nunca foi perfeita, só que tem uma coisa, as virtudes da igreja sempre foram maiores do que seus defeitos. Esse é o diferencial da igreja primitiva, da igreja apostólica, para as nossas igrejas hoje, para a nossa igreja hoje. Por que a gente precisa voltar a entender o que é a igreja segundo Atos dos Apóstolos? Porque eles eram perfeitos? Não, não eram. Mas porque as virtudes deles, o que eles tinham de bom, era infinitamente maior. Era tudo muito mais numeroso do que o que eles tinham de mal, do que o que eles tinham de ruim, do que os defeitos. Isso é ser igreja. Um só povo, um só corpo, o corpo de Deus. E aí, eu acho incrível, eu acho linda essa aula. Já tô vendo que essa aula vai ser um pouco mais curta. Eu tô tentando resumir, eu tô tentando diminuir, porque eu sei que 20 e poucos minutos de aula é brabo de ouvir. Então eu tô tentando dar uma diminuída no tempo. E eu acho que eu vou conseguir hoje diminuir alguns minutinhos. Mas vamos lá, já caminhando pro final, para terminar já. A melhor ideia de Deus
alguém já disse, e eu acredito, né? Se é que eu posso dizer isso, que a melhor ideia, se Deus tem ideia, né? A melhor ideia de Deus é a igreja. Em Efésios capítulo 3, versículo 9 e 10, Paulo vai dizer que até o mundo espiritual, né? Os principados, os potestades, os anjos olham com atenção, vendo o que é a ideia fantástica de Deus, o que é que Deus está fazendo com a igreja. O mistério que antes estava oculto, hoje é revelado. O mistério que Paulo diz, né, que de trazer todos para que nós fôssemos um. Esse foi o grande desejo de Jesus Cristo. Essa foi a grande oração dele. Eu sempre falo que antes de Jesus ser crucificado, antes de Jesus ser preso, nos últimos momentos de liberdade dele, ele orou. João capítulo 17, a gente vai ver uma oração dele. E eu penso, qualquer grande líder, nos seus últimos momentos, se ele soubesse que eram os últimos momentos dele, ele ia fazer algo para ficar marcado. Ele ia fazer um grande sermão, ele ia fazer um discurso acalorado para ficar marcado na memória, ele ia dar um último ensinamento, fazer o último milagre. Mas Jesus não, contrariando tudo, Jesus orou. E aí eu penso, né, se os últimos, aquilo que Jesus quis que ficasse marcado de propósito na mente dos discípulos, deve ser importante. Qual foi a oração de Jesus, né? João capítulo 17, a gente vê a oração dele pelos discípulos e a oração dele por nós. Essa oração chega até nós. Vamos lá. Minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles, tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. O desejo de Cristo era que nós fôssemos um. Esse é o grande desejo de Cristo. O grande desejo dele é que nós estivéssemos unidos, que nós fôssemos um. Eu acho incrível, eu acho lindo, eu acho fantástico esse texto quando eu penso que Jesus Cristo orou por mim. Jesus Cristo orou por você. Jesus Cristo orou para que nós fôssemos um. É algo para a gente pensar. Se a gente tem realmente lutado para atender, entre aspas, né, essa oração de Jesus, para que essa oração se cumprisse na nossa vida, para que nós sejamos um. É difícil eu falar disso sem me alterar, porque eu acho isso, eu me empolgo, isso aquece o meu coração. Saber que Jesus Cristo orou para que nós fôssemos um, para que através da nossa unidade o mundo conhecesse que nós somos dele. João 13,35. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Pela nossa unidade o mundo vai nos conhecer. Não é pela nossa vestimenta, não é pelo nosso vocabulário, é se nós formos um. Pensa nisso. Domingo às 10 horas da manhã, eu te aguardo no Team Link para a gente aprofundar, para a gente continuar esse papo sobre o que eu acho que talvez seja a melhor ideia de Deus, o que é ser igreja. E aí eu quero conversar com você sobre o que é ser igreja, sobre qual a nossa tarefa nisso tudo. Esse foi o plano de Deus, esse foi o projeto de Deus, fazer a igreja, constituir a igreja, o seu corpo, torná-la um. E aí, qual é o nosso papel nisso? Quero que você pense, quero que você reflita, e domingo às 10 horas da manhã eu aguardo você no Team Link, ok? Fica na paz, Deus te abençoe, grande abraço.